Olá, meus alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Que é a professora Geice para darmos início a mais uma aula de educação física. Vamos lá? Bem, a partir da aula de hoje nós vamos iniciar uma nova unidade temática que vai ser a temática das ginásticas, né? Nós já estudamos nas séries anteriores um pouco das ginásticas. Nós já sabemos que elas são divididas em alguns tipos, existem as ginásticas de competição, aquelas ginásticas geral, né, que com o objetivo apenas do lazer. Existe a ginástica de condicionamento físico e também a ginástica de conscientização corporal. E essa última é a que nós vamos utilizar como objeto de conhecimento das nossas aulas, tá certo? Então nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos na ginástica de conscientização corporal. Mas antes de tudo, vamos entender o que é consciência corporal. Em um mundo cada vez mais mental e racional, onde a propriedade intelectual de um indivíduo predomina sobre o seu corpo, são poucas as pessoas que têm conhecimento do que é consciência corporal. Na realidade, grande parte delas olha para o físico somente nos momentos de dor ou doença, ou quando não estão satisfeitos com a sua própria estética. Se alguma coisa está errada com o organismo, sinais de alerta são enviados por meio de estímulos presentes nas terminações nervosas, para que se tenha mais atenção à estrutura física. Por isso, quanto mais atento você estiver com a sua consciência corporal, mais fácil será identificar e evitar problemas, e assim ter mais energia, mais saúde e qualidade de vida. Então, o que é a consciência corporal? É a capacidade de uma pessoa em conhecer o seu próprio corpo, como ele funciona e quais são suas limitações e condições físicas, tanto interna como externamente. Esse conceito envolve também o reconhecimento de sinais que o organismo emite em momentos de alerta, para compreender qual a maneira mais correta de realizar um movimento para evitar dores e lesões. Quando a estrutura física é agredida de forma repetitiva e por um longo período, ela reage mostrando que algo está errado, momento no qual surgem as dores, os incômodos, doenças e o cansaço excessivo. Saber decifrar esses sinais e, melhor do que isso, agir de forma que eles não ocorram é ter pleno conhecimento do seu corpo. Portanto, consciência corporal é sinônimo de utilizar o corpo como meio de comunicação consigo mesmo e com o ambiente. E sobre as ginásticas de conscientização corporal? As ginásticas de conscientização corporal são práticas milenares, como o relaxamento, a meditação, a automassagem, que tiveram origem em países orientais. Elas foram organizadas e utilizadas na busca pelo equilíbrio e, consequentemente, seus enfoques concentram-se principalmente na prevenção de doenças e na procura cotidiana pelo bem-estar. O autoconhecimento das sensações e percepções corporais permite a identificação de alguns desequilíbrios que, se forem percebidos logo no seu início, podem ser tratados, evitando a manifestação das doenças. Então, o relaxamento é uma ação corporal cujo objetivo é romper as tensões físicas, mentais e emocionais. As atividades do cotidiano, como ficar muitas horas sentados na escola ou diante de um computador, propiciam a aquisição de tensões de várias origens, as quais, de modo geral, podem afetar as fibras musculares, provocando várias alterações físicas e metabólicas. As técnicas de relaxamento são muito indicadas para a eliminação de tensões. Relaxar significa reduzir drasticamente a atividade muscular e mental por meio de um ato consciente e autodirigido. Diferentes técnicas podem ser usadas nessa prática e, de modo geral, elas são aplicadas em locais tranquilos. Seus adeptos devem vestir roupas confortáveis, prestar atenção na respiração e procurar o relaxamento das tensões das diversas partes do corpo. A meditação é uma prática de intensa concentração e atenção da mente. Apesar de ser associada a questões relacionadas com a espiritualidade, ela também pode ser utilizada para o desenvolvimento pessoal em um contexto não religioso. Quando realizada de modo regular, ela proporciona vários benefícios, como o descanso físico, mental e emocional,
aumento da capacidade de concentração, redução da ansiedade, equilíbrio da respiração, entre outros benefícios. A posição do corpo varia bastante. Pode-se meditar em pé, deitado ou sentado, sendo que a posição sentada é a mais adotada por seus adeptos, por ser considerada a mais fácil e também porque, apesar de o corpo estar em repouso, ele continua em alerta. A automassagem é uma prática que relaxa e auxilia na manutenção da saúde. Como o termo sugere, trata-se do ato de massagear a si mesmo, promovendo conforto pessoal diante de situações corriqueiras, como a sensação de alívio depois de passar o dia com o sapato apertado ou algum sinal de dor muscular. Ela pode ser realizada com auxílio de acessórios, como por exemplo bolas, bambu, massageadores, ou apenas com o uso das próprias mãos. Esse tipo de ginástica ativa a circulação sanguínea, diminui as dores musculares e alivia tensões emocionais. A aplicação da automassagem depende de o praticante conhecer o ponto que deseja tratar e massagear essa região durante alguns minutos, certo? Agora vamos entender um pouco sobre a história dessas ginásticas de conscientização corporal, né? As ginásticas de conscientização corporal começaram a se destacar no Brasil por volta da década de 1960, com o movimento da contracultura, originado de várias vertentes da sociedade e de outras culturas. Esse movimento defendia a luta contra diversos tipos de discriminação, além de buscar valores que prezavam a liberdade, a igualdade, o não consumismo e a não violência. Nas práticas corporais, esse movimento interferiu na concepção e relação com o corpo e na atividade física. Naquela década, as atenções se voltaram para o Oriente e para as práticas de introspecção, de contato com a natureza, de suavidade, de não padronização dos movimentos, de respeito às individualidades, entre outras. Essa busca explica a denominação ginástica de conscientização corporal, pois pressupõe atenção e tomada de consciência maior do praticante em relação aos seus movimentos e os seus sentidos. São exemplos de atividades, a meditação, a yoga, pilates, tai chi chuan, massagem, automassagem, a antiginástica e outras. As características dessas práticas divergem de outros tipos de ginásticas presentes em nossa cultura, como aquelas direcionadas ao esporte de competição, a repetição mecânica de movimentos e a padronização dos exercícios e ao condicionamento físico, sem a valorização de outros aspectos, como a introspecção ou a sensibilidade. A antiginástica, por exemplo, é um método que foca no relaxamento da musculatura e na correção dos defeitos posturais. O termo surgiu como oposição ao conceito de fitness, ou seja, contra o esforço excessivo que alguns tipos de ginástica de academia exigem dos praticantes. A proposta da antiginástica é harmonizar e equilibrar esses movimentos, bem como o funcionamento do corpo, principalmente por meio de alongamentos e relaxamentos, certo? Então, a gente fez aí uma introdução, do que é a consciência corporal, qual a sua importância, a história, como surgiu as ginásticas de conscientização corporal, qual a diferença dessa ginástica para a ginástica de condicionamento físico ou ginástica de competição, E vimos aí alguns exemplos das ginásticas de conscientização corporal, certo? Então, isso foi uma introdução básica desse tema que nós vamos estudar a partir de agora. Nas próximas aulas, nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa modalidade de ginástica e também vamos ter os nossos momentos de prática, Para a gente ter essa consciência do nosso corpo, para a gente saber como é que está o nosso corpo, entender, perceber e respeitar os sinais que são dados, pelo nosso organismo, tá bom? Então, não percam as próximas aulas, não faltem no dia dos nossos encontros ao vivo, tá bom? Então, eu deixo um beijo para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!